Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima e estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje nós vamos continuar o estudo iniciado alguns dias atrás sobre a utilização de bibliotecas de controle do sistema operacional para realizar o processo de automação de tarefas. Esse processo, na verdade, ele pode ser utilizado de forma isolada, como um RPA, como robôs para automatização, que é o que a gente vai ver hoje, mas ele também serve de base para você tornar RPAs, por exemplo, que você tenha criado a partir da sequência de vídeos anterior, usando o PyAutoGui, ou para automação de etapas das aplicações que vocês façam de forma geral no Python. Então, com certeza, utilizando o que a gente vai fazer hoje, você vai ter muitas funcionalidades aí úteis para o seu dia a dia. Eu vou apresentar rapidamente aqui um exemplo do que vai ser feito. Aqui a gente está com o nosso robozinho pronto aqui. Vocês percebam que é um código relativamente pequeno e que na sequência a gente vai passar ponto a ponto sobre ele. Mas antes de passar para isso, vejam aqui o que ele faz. Ó. Eu tenho aqui um diretório, deixei de propósito em aberto, é um diretório com dois arquivos aqui, mas você poderia ter 200, 300, 1000 arquivos que a lógica iria funcionar da mesma forma, e aí vocês vão aprender inclusive a como fazer isso independente do conteúdo que está aqui dentro, sem necessidade de declaração explícita dele. O que vai ser feito aqui é conferir o conteúdo, gerar uma nova pasta ou um novo subdiretório com a data em que o robô está sendo executado, copiar o conteúdo da original para essa nova pasta e aí dentro da pasta nova realizar a simulação de uma conferência dos arquivos que estão sendo analisados. Então, vamos lá. Vou rodar aqui e observem quando estiver rodando o que acontece nessa área aqui. Então vamos lá, rodou. E ó, rodou de forma rápida aqui, vejam que o que ele fez aqui, ó, ele criou uma pasta nova com a data em que foi executada. Vejam que nós tínhamos dois arquivos aqui, um chamado arquivo.txt e o outro arquivo2.txt. O que nós temos agora são cópias daqueles arquivos originais com a data em que foi feita a conferência. E se a gente abre o conteúdo de um deles, a gente vai ver que lá no final foi acrescentado um código adicional que a gente vai entender o que é isso ao longo do nosso vídeo de explicação. Na tela ele vai simplesmente mostrar aqui, né, o diretório que está sendo analisado, o conteúdo daquele diretório, ele faz a checagem se o diretório de conferências já existia ou não, e se existir ele não cria, ele faz apenas a cópia, mas se não existir ele faz a criação. Então tudo isso aí a gente fez de forma simples e direta dentro do nosso código. Aproveitem agora então o conteúdo que vai vir na sequência. Não deixe de ir até o final do vídeo, porque eu vou voltar e vou fazer explicações adicionais, tirar dúvidas que são comuns para o que está acontecendo ali. Se tiver algum trecho do código que seja mais complexo, eu vou discutir os cuidados que você tem que ter, as possibilidades de erro que podem acontecer e como você evitar esses erros. Então aproveitem bem o conteúdo. Façam a inscrição no canal para que vocês continuem aproveitando novos conteúdos gerados. Sempre que possível, faça a curtida do vídeo para que a gente saiba que o conteúdo está agregando valor, e comentem, seja comentários sobre o que você viu ali que você não conhecia, sobre outras funcionalidades que você acha que seria interessante também ter sido abordada nesse vídeo ou em vídeos futuros, para que ajude sempre o canal a evoluir e gerar conteúdo de qualidade para a nossa comunidade Python. Um abraço e bom estudo.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como vocês viram aí, realmente com alguns passos a gente consegue fazer um processo de automatização bem interessante. Nós utilizamos nesse exemplo de hoje arquivos TXT, mas na prática o Python tem diversas bibliotecas que você consegue trabalhar com arquivos diferentes. Por exemplo, nós temos uma playlist aqui que ensina a fazer a análise de dados no Python com a biblioteca Pandas, que permite você trabalhar, por exemplo, com arquivos Excel, com arquivos CSV. A mesma lógica que fizemos hoje, a gente poderia adaptar utilizando esses arquivos. Então, se você quer ter uma ideia, não conhece ainda como fazer isso, eu vou deixar aqui tanto na descrição do vídeo como em um card. Como você fazer a análise de dados, carregar planilhas de Excel ou arquivos CSV, e aí pensem como adaptar isso aqui que a gente fez, fazendo a conferência de arquivos TXT, você fazer a conferência de outro tipo de arquivo e adaptar os códigos que você vai aprender na outra playlist lá sobre a análise de dados com pandas para essa lógica que a gente aprendeu hoje. Vocês viram ali assim que tem alguns pontos interessantes. Eu vou até voltar aqui para a tela só para vocês acompanharem junto comigo o seguinte aqui, né? Primeiro, a gente utilizou essas bibliotecas aqui. Segundo, né? Eu espero que vocês tenham seguido essas instruções, esses cuidados importantes aí, que é para você continuar aprendendo. O nosso diretório, uma coisa que eu já expliquei algumas vezes em outros vídeos, é esse Rzinho aqui. Sempre que você está trabalhando no Python, principalmente no Windows, em que o caractere de separação dos diretórios é essa barrinha aqui invertida, essa é a mesma barra, o mesmo caractere que o Python utiliza como caractere de escape. Então você precisa sempre que vai passar um diretório para essa funçãozinha chdir, né, que é a função que altera o diretório, você precisa lembrar de utilizar o R. Então isso aqui é algo importante que às vezes a gente põe, a gente na pressa ali copia, né, o caminho aqui como a gente vem fazendo do seu Windows e aí joga para o código e às vezes esquece disso e dá um bug ali na hora de rodar o código. É uma coisa simples, mas que pode gerar travamentos desnecessários. Outra coisa que eu fiz algumas vezes aqui, e aí eu também já vinha fazendo isso em outros vídeos, é o uso do F junto com o print, né? O print, ele exibe caracteres, né? O que a gente tem aqui é uma forma, isso aqui é uma forma assim que não dá para se dizer que é mais que é nova, mas ela foi implementada a partir do Python 3, né? No Python 2 não se utilizava muito isso, que é você conseguir dentro da string você fazer o que a gente chama de uma string formatada. Dentro dela você consegue colocar campos, você consegue colocar variáveis para que o conteúdo daquela variável seja utilizado dinamicamente para formar essa string. Então, quando a gente usa o f aqui dentro, a gente usa essa notação aqui de chaves e dentro das chaves a gente coloca uma variável. Qualquer conteúdo que você ponha dentro das chaves, o Python vai interpretar aquele conteúdo como uma variável e vai procurar aquela variável no contexto em que aquele código esteja sendo executado. Então, no nosso caso aqui, ó, eu estou passando o caminho aqui e ele está pegando o caminho dessa variável aqui. A mesma coisa nós fizemos mais para frente na hora, por exemplo, de definir os nomes, que ficou um código, o nome e o caminho, ficou um código que talvez pareça um pouco esquisito, não, aqui e aqui, mas se você interpretar as componentes desse código, é muito simples. O que eu fiz aqui foi basicamente criar, eu vou até apagar aqui e refazer, só para vocês perceberem o que está acontecendo aqui, ó. Na hora, por exemplo, de fazer o shoot e o copy. Isso aqui é uma biblioteca chamada shoot, o que a gente tem essa função copy. Ela copia arquivos. E aí o que a gente está fazendo dentro do nosso loop, a gente fez a iteração de todo o conteúdo da pasta a partir dessa variável arquivos que foi criada utilizando a função glob para ver o conteúdo. Então eu não preciso saber previamente o nome dos arquivos. E aí eu uso o loop para que para cada iteração eu vá dentro dessa variável, olhe o arquivo da rodada atual e aí dentro dessa rodada atual eu vou fazer a cópia daquele arquivo que eu estou analisando. Ó. Eu pego aqui o chute, copy, e aí ele vai copiar o arquivos.k, ou seja, o arquivo da rodada atual do meu loop, e ele precisa de um segundo parâmetro que é o destino.
é o nome e o destino para onde aquele arquivo vai ser jogado. E ele normalmente é um string. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Aqui dentro eu coloco o nome, sei lá, arquivo novo.txt. Mas ao invés de fazer isso, porque aí eu teria que ter várias linhas de código, eu utilizei a nossa brincadeirinha ali, o recurso da string formatada, ou seja, coloquei aqui o Fzinho para que eu possa utilizar a mesma anotação de chaves que eu usei lá em cima. E aí eu faço o seguinte, ó, vocês viram que até na hora que eu estava digitando no código, eu primeiro fiz assim, ó, Chaves, 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 Chaves. Ou seja, não é o Chaves aqui do Kiko, mas, ou da Chiquinha, mas eu criei aqui dois conjuntos de chaves, separei os dois conjuntos pelo caractere de barra, e aqui agora eu tenho, vamos dizer assim, a minha estrutura para que dentro dela eu preencha o meu conteúdo. Na primeira aqui, como é o nome da pasta, eu vim aqui e coloquei conferidos. Lembre-se que, como eu falei, o que o Python vai fazer quando você tem uma string formatada é procurar. Existe alguma variável chamada conferidos? Ele não vai digitar o código conferidos diretamente. Ele vai procurar se existe essa variável. E se a gente rodar aqui, a gente vai ver, ó. Até no código eu fiquei marcando ali para vocês perceberem. O conferidos é esse cara. Então aqui eu defini o nome do diretório dos arquivos conferidos. Por isso que aqui embaixo eu joguei esse mesmo nome. Aqui embaixo, o que eu fiz na sequência? Então eu tenho o diretório, eu estou dizendo para onde aquele arquivo vai ser copiado e aqui na frente eu coloco qual o nome do arquivo que eu quero que seja utilizado e no nosso caso nós utilizamos essa variável aqui que tem um novo nome. E aí aquilo que parecia complexo agora fica bem simples. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que pegue o arquivo K, jogue para dentro da pasta conferidos e dê a ele o nome da variável novo nome. Então, essa mesma coisa foi feita aqui na hora de fazer a cópia e fizemos novamente aqui embaixo. Ó. Vocês viram no primeiro vídeo, se não tiverem visto, voltem lá, podem dar uma conferida quando eu explico por que a gente usa o if para abrir um arquivo, o que significa o write, que você pode utilizar outras formas, o que significa esse azinho aqui, que é você dizer para o Python que você vai abrir aquele arquivo no modo append, ou seja, no modo de anexar conteúdo, e o conteúdo que você escrever vai ser colocado no final daquele arquivo. Então, essa aqui, por mais que pareça um código diferente, mas é exatamente o mesmo código simples que nós utilizamos no primeiro vídeo, que é abrir um arquivo, o primeiro argumento que ele pede sempre vai ser o nome do arquivo e é um string. E aí o que eu fiz foi a mesma coisa dali, ó. Como eu estou hoje apontado nessa hora aqui do código para o diretório principal, o diretório onde estão os arquivos originais que estão sendo conferidos, eu preciso passar não apenas o nome do arquivo que vai ser aberto, mas o nome completo com o caminho. Então eu passo aqui que ele vai fazer abrir o arquivo que está na pasta que é apontado por essa variável conferidos e que tenha esse nome aqui. Então ele abre o arquivo no modo append, apelida aquele arquivo de file e joga para dentro dele a nossa brincadeirinha aqui do write, ou seja, ele vai escrever o texto que está aqui dentro. E aqui a gente novamente o nosso texto vira um texto dinâmico que você não precisa ficar alterando a cada dia ou a cada execução do código. Ele vai dinamicamente, à medida que o loop está sendo executado, à medida que o dia vai passando e que ele já conferiu qual dia você está trabalhando, ele vai atualizar aqui com a informação correta. Então essa é a primeira coisa que a gente utilizou ao longo do código. É a utilização aqui desses caracteres que nós trabalhamos quando estamos com strings. Isso aqui, inclusive, é conteúdo da nossa playlist de Python básico. Se você chegou direto nesse vídeo e precisa de um aprofundamento um pouco maior sobre a parte inicial do Python, a gente deixa também aí no link a nossa playlist, em que durante 20 vídeos diferentes a gente ensina o Python do zero, desde a instalação, passando por questões como essas aqui, questões um pouco mais avançadas, outras mais básicas, para que você aprenda o Python de forma bem completa. Então vamos ver aqui o que mais que tem de interessante. Isso aqui é simples, basicamente eu utilizei aqui a função que pega o tempo atual e a partir dessa função a gente fez o trabalho aqui de pegar a data atual. Depois que eu tenho a data atual, mas essa data calculada desse jeito aqui,
o computador ele pega um string gigante, ele vai pegar o dia, a hora, mês, o dia, mês e ano, a hora, segundos, o fuso horário, várias informações ele vai pegar aqui. Então, quando eu fiz aqui embaixo essa brincadeira, eu estou usando uma função bem simples, que é a função string, né? A função str que converte um conteúdo qualquer em string. E aí depois eu pego apenas esse pedacinho aqui, ou seja, os 10 primeiros caracteres, que são exatamente os caracteres que vão compor isso aqui, ó, que é a data formatada nesse padrãozinho aí, ano, mês e dia, né, que é o padrão americano de data. Então a gente tem aquilo ali sendo atualizado, isso significa que eu posso rodar quantas vezes eu quiser esse robô, durante quantos dias eu quiser, que eu não preciso alterar nada. Então, aqui, usando essa data, eu comecei a brincar para criar o nome de arquivos, para criar o nome dos diretórios. Por exemplo, o diretório conferido, ele é uma junção. E isso aqui é uma coisa bem simples também do Python básico, que é fazer concatenação de texto. Se você pegar aqui, ó, vou voltar aqui para o nosso shell, por exemplo. Eu vou dizer que texto igual a teste mais 23 mais Jânio. E aí eu jogo aqui o texto, ó, vejam que ele saiu juntando tudo isso aqui que estava em mais. Então, aquilo que também pode, a princípio, para parecer um pouco complexo, é bem simples. O que ele está fazendo pegou essa variável que tem um texto com a data e juntou aqui. Por isso que o nome do nosso diretório, como vocês viram, é conf e a data atual. Então ele vai sempre atualizar. A mesma lógica eu usei lá embaixo no código na hora de definir o nome. Ó. Eu peguei arquivos K, ou seja, o arquivo atual. Eu usei essa brincadeirinha aqui também da anotação de colchetes para a gente fazer, pegar apenas o nome, e agora ao invés de eu pegar os 10 primeiros caracteres, eu peguei todos os caracteres exceto os 4 últimos, por isso que tem esse -4 aqui. Então ele está fazendo, vocês viram que durante o vídeo eu brinquei ali, selecionando isso, ó, porque ó, vejam aqui, ó, esse trechinho do ponto para frente, ele tem 4 caracteres. Então o que está sendo feito aqui, que parece também um bicho de 7 cabeças, nada mais é do que pegar. Para cada rodada do loop, ele pega o nome do arquivo atual, exclui os últimos caracteres, e aí, excluídos os últimos caracteres, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, ó. Joga a palavra conf, joga a data de hoje e joga o txt. Isso aqui é uma coisa que realmente, quando você olha, pode assustar, parece um código grande, mas é algo que é muito útil quando você está trabalhando com um sistema de diretórios e de arquivos, que você pode brincar à vontade para criar nomes de arquivos, nomes de diretórios de forma personalizada. Então, eu uso muito isso nos algoritmos que eu estudo, né? Por exemplo, para análise de série temporal, em que eu vou pegando o nome da série atual, a data em que foi feita a conferência, algum complemento para diferenciar um arquivo que já foi conferido, um arquivo que já foi executado ou não. E aí a gente consegue brincar com isso e a partir daí usa a variável para fazer o que a gente fez aqui embaixo. Deixa eu ver se tem mais algum ponto de cuidado. Todos esses pontos que eu estou passando, assim, é sempre bom, assim, você ficar atento eu estou criando nomes de variáveis, então na hora de passar esses nomes, eu ter o cuidado de passar o nome correto. A outra coisa, na hora de copiar, você ter o cuidado de copiar, por exemplo, para um diretório diferente, principalmente você vai utilizar o mesmo nome para evitar que o sistema sobreponha, porque essas bibliotecas elas são simples, mas elas são bem poderosas. Então, se você pegar aqui, passar, por exemplo, não mudar o nome, deixar o nome original e copiar para a mesma pasta, ele vai dar um problema. Ele pode ou dar um erro se você tentar gravar em algo que está sendo lido, e aí dá bug e travar seu código, ou ele pode simplesmente sobrepor aquilo que você estava trabalhando. Uma outra coisa muito importante que eu já falei no primeiro vídeo se eu estou fazendo um trabalho de conferência, usa sempre o append, porque aí você vai ver realmente o que foi adicionado.
e não vai ter o risco de sobrepor, de excluir arquivos e substituir por arquivos novos e eventualmente perder a rastreabilidade daquele conteúdo, principalmente se o robô que você está fazendo é de conferência, se você está trabalhando com dados que são críticos. Deixa eu ver mais alguma coisa. O chute, tudo bem, eu usei ele só em um local, eu não havia explicado no primeiro vídeo, mas vocês viram que ele é bem simples aqui. Eu chamei a função ali copy e joguei os argumentos, que é o arquivo atual e o arquivo para o qual eu quero copiar. Isso aqui em cima tem uma lógica que eu já expliquei no primeiro vídeo, então não vou entrar muito nesse detalhe, mas basicamente ele está conferindo a existência ou não do diretório para poder decidir se ele vai fazer a criação. Você poderia, por exemplo, usar essa mesma lógica para você conferir se os arquivos de conferência já existem e aí evitar que o robô repita a mesma conferência. Então, mais coisas aqui você poderia brincar com esse código para que você realmente tivesse uma funcionalidade mais apurada do robô. Mas vocês viram que mesmo do jeito que está ali, ele já funciona bem legal e ele já abre um leque de possibilidades bem interessante para vocês. Então essa parte final, assim como a gente já tem feito em outros vídeos, ficou um pouco extensa para que realmente a gente tivesse a oportunidade de discutir os problemas, as partes interessantes e mais complexas do código, para que você não faça apenas a cópia, para que você realmente consiga, durante o aprendizado, não tem problema, copiar, pega o código que a gente já está disponibilizando junto aí com o vídeo e reproduz, vai vendo ali rodando, mas você entendendo o que está sendo feito em cada parte ali, realmente você vai aprender Python e você vai conseguir criar as personalizações, as adaptações para o seu dia a dia. Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Novamente, assim, aproveita para verificar outros conteúdos do nosso canal. Com certeza vai ter mais coisa útil aí para o seu dia a dia. Há também temas diferentes. Essa última sequência de vídeos aí tá pegando muito essa parte do RPA, das automações, mas a gente tem playlists aqui para falar sobre análise estatística no Python, sobre análise de dados em geral, sobre ciência de dados. Então, dá o feedback, comenta, curte o vídeo, deixa comentários sobre outros conteúdos que você quer aprender e faz a inscrição no canal para que você continue recebendo novos conteúdos do nosso canal para aprender Python e utilizar Python no dia a dia das suas atividades. Um abraço e até a próxima.